Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um bate-papo, mais uma mesa desse nosso seminário sobre Chico de Assis, sua obra, um pouco dessa discussão toda sobre a sua dramaturgia, suas ideias teatrais. E hoje estamos nesse segundo encontro. Estamos aqui reunidos hoje com o Márcio Boaro, diretor da Companhia Ocamorana, com o Tony D'Agostinho, ator, cartunista, também uma pessoa que participou durante muitos anos do seminário de dramaturgia do Chico de Assis, e com Isaías Edson Sidney, professor, também uma pessoa que participou por muitos e muitos anos do seminário de dramaturgia do Chico, um aluno super atento do Chico de Assis, certamente seu melhor aluno, e que fez notas e notas das aulas do Chico, conseguiu, de alguma maneira, apreender bastante do que o Chico foi passando ao longo dos anos por seus alunos, né? E desse esforço de anotação aí durante tantos anos, esse esforço de síntese que o Isaías fez, temos agora o prazer de lançar um livro sobre o método do Chico. A gente vai falar um pouquinho disso, sobre isso hoje. Tá aí o livro, Isaías, por favor, se você puder mostrar, tá aí o produto desse esforço inenarrável aí do Isaías, tantos anos acompanhando as aulas e as discussões com o Chico de Assis. Saiu essa obra pioneira no Brasil, que traz um pouquinho do que foi esse seminário de dramaturgia do Chico ao longo dos anos no Teatro de Arena. Então, vamos falar também do livro hoje, está sendo lançado hoje. A gente aproveita esse bate-papo para fazer o lançamento desse livro, dessa obra tão importante para quem gosta, para quem acompanhou o trabalho do Chico. E vamos falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho do que foi o seminário de dramaturgia. Então, gostaria de começar chamando o Márcio Boaro, diretor do grupo, também foi um aluno do Chico. Márcio, como é que foi para você essa experiência de acompanhar o Chico, de aprender um pouquinho do que era o pensamento dele de dramaturgia? Como é que você, o que você, digamos assim, mais apreendeu ao longo desse processo, Márcio? Boa noite. Eu fiquei no seminário muitos anos, eu não sei precisar quantos, mas menos do que esses dois estão ali, né? Os dois ficaram, eu acho, uns 20 anos, cada um deles. Eu fiquei uns 15, uns 10. Não sei, mais de 10. Temos 50 anos aqui, então, de... tem 50 anos de contato com o Chico de Assis aqui, somando os dois e eu. Eu sempre fui muito interessado em dramaturgia, mas assim, a minha porta de entrada foi pelo teatro épico em 88. Eu já comecei aprendendo a ver coisas pelo épico. E eu não sabia praticamente nada de desenvolvimento de dramaturgia do drama aristotélico. E logo que a gente conheceu o Chico, eu conheci o Chico, ele foi assistir uma peça que que nós havíamos montado, A Máquina de Solmar, do Amor Rice, que é um clássico do expressionismo americano, e o Chico, no final, ficou conversando com a gente, nós ficamos muito tempo conversando, e aí eu falei, puta, preciso trabalhar com esse cara, fazer alguma coisa. Aí o Chico falou assim, olha, vem no seminário de dramaturgia nas terças-feiras. E aí nós começamos aí no seminário de dramaturgia, e eu vi descortinar, assim, na minha frente, técnicas de dramaturgia que eu não imaginava, né? Totalmente diferente, assim,
a forma de tecer um texto, a forma de como aquilo surgia, vários detalhes que o Chico passava, que era assim, um mestre artesão que conhecia muito bem o seu ofício. Então, ele passava os detalhes de como deveria ser, de como devia... E a partir daí, se você quisesse, você podia fazer até algo diferente do que ele estava... do que... Assim, você podia pensar de uma forma diferente da dele. Só que ele dava para você o desenrolar aquela coisa, né? Tanto é que eu tinha uma tradução, esse texto do Elmer Heiss, a tradução era minha e da Ina Camargo, né? E eu tinha uma tradução, mas não tinha nenhum texto meu até esse momento. Depois disso, eu escrevi alguns textos, vários textos, uns 6 ou 7 encenados, uns 6 encenados. E assim, eu acho que se não fosse esse encontro com o Chico, talvez não tivesse despertado isso. Hoje, eu considero como o que eu quero fazer para a vida, se eu não consigo viver ainda de dramaturgia, mas eu considero como o que eu gostaria de fazer para a minha vida daí para frente. Eu acho curioso que eu conheci o Chico, acho, em 98, 99, 98, 99. E comecei no Sender por aí, 2000, na mesma época. Estou tentando lembrar exato, mas eu não lembro exato. Ali por 2003, 2004, uma época eu falei assim, porra, não tá dando certo isso. 2003 foi isso. Não tá dando certo, eu vou parar de fazer teatro. Eu nem lembro para quem que eu falei isso, né? Eu falei isso para pouca gente porque eu achei que não era uma questão minha, não era uma questão que interessasse a muita gente. Mas eu não sei como o Chico ficou sabendo. Aí o Chico, ele foi ao mesmo tempo o mestre e o amigo. Ele me pegou no Arena e me encostou na parede literalmente e falou assim: tô sabendo que você tá pensando umas bobagens desse jeito. Tô sabendo que você tá pensando umas bobagens e não vai fazer nada disso. Primeiro me deu uma enquadrada. Eu falei: o que, Chico? Não, que olha, eu vou falar uma coisa para você. No meu tempo era fácil. Eu falei: era fácil, Chico? Ele falou: não era fácil, mas era menos difícil que hoje. Porque hoje vocês se ralam e não tem público, é difícil, e vocês estão ali. Antes eu não sei, a gente conseguia público, rolava, era outro processo. Eu talvez não conseguisse nesse processo atual e vocês estão ali, né? Vocês é outra coisa, por um lado é mais difícil, por outro lado é mais fácil, mas é bem complicado. E você deve continuar, e aí ele fez algumas colocações que não cabem, dizer agora, e aí eu continuei a partir dessa fala do Chico. Então, assim, ele tanto... E depois, mesmo que eu parei de frequentar o Sender, a gente ainda se encontrava para discutir coisas. Eu lembro que, eu acho que um mês e pouco antes dele falecer, nós almoçamos discutindo teatro horas. No Arena, nós íamos jantar, no Planetas discutia muito tempo. E às vezes por telefone ou na casa dele. Foram tempos muito bons que eu sinto falta. Perfeito. Gente, aí eu gostaria de chamar para falar nesse momento. Acho que o grande momento dessa noite, certamente, é o lançamento do livro, né? Que é uma obra em que o professor Isaías trabalhou arduamente aí durante bastante tempo, né? E a gente aproveita esse momento agora para lançar esse livro oficialmente, O Tempo do Templo e o Tempo do Mundo, a dramaturgia de Chico de Assis, de autoria do professor Isaías Edson Sidney. Professor, boa noite. Boa noite. Agradecemos imensamente a sua presença, a sua generosidade de dividir conosco, né, dividir com o público leitor
essas reflexões e essa síntese toda, né, que o senhor fez ao longo dos anos, né? E gostaria, então, de te passar a palavra e pedir para que você fale um pouquinho, né, do que foi essa sua experiência, né, com o Chico e um pouco do processo de produção desse livro, né? Como é que você foi fazendo esse trabalho? Boa noite, professor. Pode tomar a palavra. Boa noite a todos e principalmente a todos que estão nos assistindo por aí, pelas janelinhas do mundo, né? Olha, eu conheci o Chico de Assis em 1994, no final de 94, através de uma amiga que trabalhava comigo no banco onde eu trabalhava. E ela falou, vamos lá assistir o Chico de Assis, sei o quê, nós vamos fazer umas leituras de textos, de peças de teatro e tal. E eu me encantei muito com o Chico de Assis. Eu falei, acho que achei minha tribo. E foi assim que, logo no ano seguinte, em 1995, eu comecei a frequentar o Senda. Eu fiquei simplesmente encantado de ouvir as lições do Chico de Assis e anotava tudo e tentava escrever. O processo de escrever para teatro é um processo completamente diferente de qualquer outra forma que você tenha de escrita. É muito diferente de um romance, é muito diferente de um conto, é muito diferente de uma novela. A escrita para o teatro tem características muito próprias e a gente foi aos poucos assimilando tudo aquilo. E eu sei que acompanhei o Chico de Assis durante mais de 15, quase 20 anos, praticamente, suas aulas do Senda. Foi um processo realmente de muito aprendizado, de muita troca, de muita experiência. O Chico era um mestre que tinha uma erudição muito grande. Eu nunca vi nada escrito por ele em termos de dramaturgia, nunca vi nenhuma anotação que levasse para a sala de aula. No entanto, ele trazia lições, trazia exemplos, trazia teorias que estavam na cabeça dele de uma forma, assim, de uma memória fantástica. E foi assim que, durante todo esse tempo, eu consegui anotar algumas coisas, enfim. Quando o Senda praticamente desapareceu, as aulas diminuíram, o Chico, a Funarte começou a fazer outro tipo de aula com o Chico, e a gente se afastou um pouco, já no final da vida dele, e eu pensava muito que eu queria escrever um livro com ele, junto com ele, ou seja, que a gente sentasse, ele me falasse a teoria, um tema qualquer, suponhamos, ação presente de cena, que é um dos assuntos mais difíceis do teatro, e eu pudesse, então, a partir das palavras dele, escrever o texto, ele aprovar aquele texto, depois eu iria em busca de exemplos daquele texto e discutiríamos esse exemplo, eu colocaria o exemplo e explicaria o exemplo de acordo com a teoria que ele havia desenvolvido. Isso estava na minha cabeça há muitos anos. Infelizmente, esse contato com o Chico para escrever esse livro não foi possível. O Chico era uma pessoa difícil de conviver e muitas pessoas que tentaram escrever alguma coisa com ele tiveram problemas sérios, não dava muito certo, etc. E eu nunca tive muita coragem também de me aproximar dele para fazer essa proposta. Então, quando chegou há 2 ou 3 anos, quando o Márcio me fez o primeiro contato que iria recuperar a memória do Chico, iria fazer umas leituras e gostaria que eu escrevesse um livro sobre as aulas do Chico, essas aulas começaram a vir à minha memória. Eu recuperei do meu arquivo algumas anotações, levei alguns meses pensando em como eram aquelas aulas, pensando em todas as teorias que ele falou. Acho que eu levei uns 3 ou 4 meses pensando naquilo tudo, matutando, recordando, enfim, um esforço muito grande de memória, que eu achava que eu não tinha. E, finalmente, sentei ao computador e comecei a escrever, do jeito que eu queria que o livro saísse.
é um resumo das aulas, das teorias do Chico. É um livro escrito com suor, com memória, com as lembranças do Chico, e ali está o essencial do Chico. Não há, vamos dizer, citações eruditas, nada, apenas as aulas do Chico. Como ele falava. Eu tentei uma linguagem o mais próxima possível de um entendimento de qualquer pessoa. Então, aí está um livrinho bastante sintético, mas eu acho que o essencial, a alma do Chico de Assis está aqui. E creio que poderão todos aproveitar um pouco das suas lições, porque há algumas especificidades que só o Chico sabia sobre teatro. Eu não vi escrito em lugar nenhum, de nenhum outro autor, certos detalhes, certas características, certas pequenas teorias que ele desenvolvia, como, por exemplo, a teoria da ação presente de cena, ou a verticalização, a ideia do que seja realmente um melodrama, enfim, são coisas que só ele falava e só ele tinha das suas ideias. Então, esse livro foi um esforço muito grande e espero que realmente, quando eu termino o livro, cito as palavras dele, dizendo que nós deveríamos dormir na galáxia quando fôssemos para o nosso quarto, numa citação de um amigo nosso, Davi Leroy, que escreveu o texto. Eu estou fazendo uma homenagem não só ao Chico de Assis, dramaturgo, pensador, mas também ao Chico de Assis, homem que foi uma das grandes personalidades que eu conheci na minha vida, uma das maiores inteligências com quem eu convivi em toda a minha vida. Então, esse livro é uma homenagem muito sincera, e muito mais simples, mas muito sincera a esse grande homem, a esse grande dramaturgo, a esse ser que um dia cruzou a minha vida e que me trouxe muito conhecimento. Isaías, eu só queria fazer um breve comentário. A gente vai voltar ainda a falar sobre o livro, né, sobre todo esse processo, mas só queria fazer um breve comentário, que é o seguinte: o Chico, uma das regras dele em aula era que ninguém gravasse, correto? Então, quer dizer, esse esforço que você fez é o mais fidedigno possível, sem gravação de áudio. Sem gravação de áudio. Ele não permitia que se gravasse nada. Eu tinha anotações soltas, palavras soltas, frases. Tal dia ele falou sobre tal coisa, tal teoria. Eu anotei pequenas frases que ele soltava às vezes, exemplos que ele dava, mas eu tinha no máximo, no meu computador, eu tenho umas 10 páginas de anotações. Não mais do que isso. Perfeito. Agora eu gostaria de chamar um pouco o Tony D'Agostinho, grande ator, cartunista, sociólogo e segundo melhor aluno do Seminário de Dramaturgia, porque o primeiro foi o professor Isaías. Só gostaria, antes de passar a palavra para ele, de fazer um breve comentário aí a quem está nos assistindo. A nossa colega atriz, Mônica Rafael, gostaria de ter estado presente nessa live, nesse encontro de hoje, mas ela teve um pequeno procedimento cirúrgico, não foi possível que ela estivesse aqui presente, mas está acompanhando aí a gente. Então, vamos lá, Tony, como é que foi para você essa experiência de tantos anos acompanhando esse seminário do Chico? O que você diria, assim, que ficou para você como, digamos, grande ideia, talvez, né? O que é aquilo que dá para definir como, olha, o pensamento básico do Chico sobre dramaturgia é esse? O que fica na sua lembrança nesse sentido, Tony? Boa noite. Boa noite, Edu, Isaías, Márcio. Boa noite a todas e todos
que estão aí nos assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Companhia Alcamorana pelo convite para fazer parte desse projeto, não é? Agradecer ao Márcio Boaro e à Mônica Rafael pelo convite. É um prazer muito grande fazer parte de um projeto que trabalha com as ideias do Chico de Assis, não é? Eu conheci o Chico de Assis, se não me engano, foi em 96, começo de 96. À época, eu estava finalizando meu curso de Artes Dramáticas na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, e uma professora, uma querida professora que se chamava Lídia Zósima, infelizmente não é mais viva, ela havia falado para mim: você gosta de escrever, você tem que aprender com Chico de Assis no Teatro de Arena. E aí eu nunca conseguia, porque era no mesmo horário que as aulas, à noite, lá na Fundação das Artes. Mas um dia não teve aula na Fundação das Artes e eu consegui pegar uma apresentação do Chico analisando A Margem da Vida, do Tennessee Williams, no Teatro Maria della Costa, naquelas leituras que a Gastão Togero fazia. E aí eu vi aquela análise, sobretudo uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, a gente tentar analisar um espetáculo teatral a partir de dois movimentos, um movimento horizontal, que é a sequência de fatos dramáticos, e outro movimento vertical. E esse movimento vertical vai aprofundando a peça. Aquilo fez tanto sentido para mim que eu lembro que eu pensei no saguão ali da Maria della Costa. Eu tenho que seguir esse sujeito. Esse sujeito tem coisas que eu preciso saber, que eu não sei, que não me ensinaram na escola de teatro, mas eu preciso saber. E aí eu me juntei ao Chico. Eu comecei a participar do SENDA, Seminário de Dramaturgia do Arena. Eu fiquei lá por 15 anos e depois até um pouquinho, porque eu comecei a fazer a graduação de Sociologia. E algumas épocas da minha vida, eu fiquei, isso por quase 3 anos, eu fiquei com o Chico de terça a sexta. Toda semana de terça a sexta. Então era terça no Teatro de Arena, quarta, quinta e sexta no Sérgio Cardoso, no qual a gente trabalhava com o Fórum para Escritores, a dramaturgia do ator e o Seminário de Dramaturgia também lá no Sérgio Cardoso. Então, assim, eu sempre penso nessa trajetória que eu tive com o Chico como uma aventura. Foi uma verdadeira aventura, assim, uma abordagem visceral do que é fazer teatro. A minha visão do que é teatro, do que é dramaturgia, ela foi, de fato, moldada pela interferência muito bem-vinda do Chico, não é? E dentro dessa relação mestre-discípulo, como ele gostava de falar para todo mundo que era do SENDA, não havia lá uma relação de professor e aluno. Por outra, havia essa questão do mestre-discípulo. Você veio aqui, eu vou te ensinar uma profissão, vou te ensinar a profissão. E a gente tem uma relação que vai além dessas reuniões, porque ensinar dramaturgia é uma coisa para a vida, não é? E, de fato, é uma coisa que eu uso, por exemplo, no meu trabalho como cartunista, no meu trabalho, até no meu trabalho acadêmico, né, dentro das ciências sociais, eu utilizo todo esse conteúdo que está aí no livro. Aliás, eu quero parabenizar muito, muito aí o nosso querido Isaías pela obra que ele fez, porque é um registro muito brilhante e acho que a maior virtude, além, evidentemente, de levar às pessoas os ensinamentos do Chico, de fazer um excelente panorama sobre tudo que o Chico abordava na dramaturgia dele, é ser um livro feito para todas as pessoas que têm interesse em dramaturgia, né, que têm interesse em saber o que o Chico ensinava, numa linguagem muito acessível.
nível. Então, parabéns ao Isaías, parabéns à Oca Morana por ter previsto a feitura desse livro no projeto, não é? Eu acredito que dentro dessa relação mestre-discípulo, só para a gente exemplificar como ela vai além, como eu gostava de ir além desse ambiente de ensino, a gente acabou fazendo um trabalho bem interessante fora também ali do Senda. Ele dirigiu 3 peças minhas, escreveu uma peça para mim, eu dirigi várias dele. Então, eu agora, voltando para a gente responder a sua pergunta, a sua questão inicial, Edu, eu acho que, da mesma forma que o Chico falava que o grande cavalo de batalha do Senda era produzir uma dramaturgia que brigasse contra a entropia, não é? Um termo que ele tirou da física e que ele usava como dispersão da atenção do espectador, né? Então, o conceito que o Isaías falou, que é a ação presente de cena, é uma das técnicas que o Chico utilizava, e era uma insistência, não é, Isaías? Recorrente dentro do Senda, não é? Eu acho que só me resta ficar feliz em estar aqui nesse projeto. Eu fiz a caricatura do Chico da capa do livro, o que me honrou muito, e foi uma atividade muito emocionante para mim, porque eu não consegui evitar chamar à baila todos aqueles anos que a gente passou falando sobre teatro, falando sobre o fazer artístico, falando sobre o Brasil, sobre o mundo, falando sobre a vida, não é? E bebendo na experiência, na trajetória brilhante e profunda que o mestre Chico de Assis traçou ao longo da sua existência. Acho que, inicialmente, é mais ou menos isso. Fantástico, obrigado, Tony. Agora eu queria chamar o Márcio, porque ele me falou que ele quer passar um trechinho do documentário que é muito interessante sobre o Chico. Vamos ver se a gente consegue exibir, Márcio. Tá, eu vou colocar agora. Ok. Temos a honra e o prazer de entregar o Chico de Assis o título de primeiro cidadão da galáxia. Imediato, como foi que isso aconteceu? No início dos anos 50, um grupo de jovens se reuniu para começar um novo teatro. Um teatro que rompesse com as tradições. E nesse momento a gente vê Chico de Assis como um dos representantes mais valorosos dessa geração ímpar. Agradecer a todos vocês e dizer que não é obrigado a comprar o livro. Isso mesmo porque eu já recebi o meu. O dinheiro desse livro vai para a Funarte. É verdade? Tesouro. Hein? O Tesouro Nacional. Vai para o Tesouro Nacional, imagina. Todo mundo rouba o Tesouro Nacional, eu devolvo. Mas eu estou lembrando agora
espero que o Ari lembre, recorde do Ranieri, do Vianinha, do Xandó Batista, do Eugênio Kuznet, do Sadi Cabral, do Zé Serber, do Edmundo Bogadouro, do Augusto Boal, que sem dúvida alguma estão por aqui. Essa casa é uma casa mágica. É aqui que os mortos se aproximam dos vivos para a cerimônia do teatro. Porque no teatro ninguém morre. As pessoas se transportam para dentro dos outros que a carregam, e quando esses outros morrem, estarão dentro de outros e assim por diante. Então, essas pessoas estão, sem dúvida, nos nossos corações, vivas, vivíssimas, né? E principalmente o Zé Renato. E o Zé Renato que inventou esse pequeno teatro, da onde se elaborou uma reviravolta total no teatro brasileiro. Por 100 moedas, 100 mil, já não comiam bem. Naquele momento era o desenvolvimento econômico e social. E para este assunto, a melhor ferramenta é o teatro épico, da forma com que foi prescrita por Bertolt Brecht. Uma geração de tanto valor que teve um impacto gigantesco na produção cultural brasileira. E teria tido ainda mais se não tivesse sido podados tão brutalmente pelo nefasto golpe militar de 1964. Por 90 muito menos, por 80 piorou. É sempre muito agradável a gente poder comemorar fatos. E esse, para mim, é um fato histórico, porque o Chico, um dos fundadores do Arena, o Chico, junto com a turma do Arena, fez parte desse grupo que revolucionou a dramaturgia brasileira. Então, falar bem do Chico é tapar o sol com a peneira, enxugar gelo, procurar virgem na zona. Qualquer coisa que se falar de bem, qualquer coisa boa que se falar do Chico, será sempre uma redundância. De modo que eu quero, só finalizando, dizer o seguinte: Chico de Assis, você faz hoje a história de amanhã. Nadar, bater pé do dia inteiro, dá uma fome de matar. Mas por esse dinheiro, a fome não vai passar. Matar a fome propriamente dita, 2 refeições por dia, 5 pedidos de água, que perigo. Maria mudou de ramo. Maria Malazarte matava a fome do seu jeito, e nisso não tinha defeito. Agora profissão maldita. Tá aí, maravilha. Aproveitando esse gancho, Arthur, eu queria te pedir para você falar um pouquinho desse seminário de dramaturgia, né? Quer dizer, o seminário de dramaturgia do Chico era uma referência direta a um seminário de dramaturgia que tinha acontecido na Arena décadas antes e que teve um impacto tremendo para a história da dramaturgia brasileira, né? Que representou isso, Márcio? Olha, a referência direta, né? O Chico, muito jovem, quando ele e o Boal entraram quase juntos no Arena, né? Pouca diferença de
Eu acho que o Chico entrou um pouquinho antes até do que o Boal. E aí o Boal tinha vindo dos Estados Unidos. Até você é especialista no assunto, que tem mestrado e doutorado sobre isso, né? O Boal tinha vindo dos Estados Unidos, onde ele tinha estudado dramaturgia. E a ideia do Boal, eu acho extremamente generosa, que era formar dramaturgos. Então ele começou a discutir dramaturgia e assim, havia uma seleção brasileira naquele momento ali, né? Assim, o melhor do que a seleção de 70 de futebol, né? Então você tinha o Chico de Assis, tinha Vianinha, tinha Guarnieri, tinha muitos outros brilhantes, né? Tinha o próprio Boal, tinha outros que se destacaram na televisão, como Lauro César Muniz, Benedito Rui Barbosa, assim, vários, né? E aí, ali se juntou a nata dos jovens que pensavam em fazer, escrever e criar dramaturgia. Então, o Chico foi criado nesse ambiente. O Chico tinha uma formação básica muito boa, excelente, básica, que eu digo assim, até ele falava francês, falava espanhol, falava inglês, teve uma educação muito boa. E ele ali, com seus 20 e poucos anos, com 18 anos, ele queria fazer cinema. Então, estava começando uma coisa nova que se chamava TV. Ele chegou na TV Tupi e conseguiu um emprego fácil, porque ele falava inglês, e os manuais eram em inglês, era uma coisa rara, né? E aí ele, muito jovem, bem jovem, talvez com 19 anos, ele começou na TV Tupi. Lá ele conheceu um rapazinho que era um tal de Antunes Filho, que estava lá também bem jovem, eles ficaram amigos. Segundo que o Chico, assim, as minhas referências, eu peço desculpas todas de terem ouvido o Chico, algumas imprecisões, alguma coisa que esteja diferente do que é relatado em livros. Segundo o Chico, o Antônio falou para ele assim: cara, você gosta você trabalha aqui já como ator de TV e tal, mas eu acho que você tem uma pegada boa para teatro, para escrever, não sei se para escrever, mas tem uma pegada para teatro. Vê lá com o Zé Renato no Teatro de Arena, lá. Aí o Chico veio e já se enturmou, começou, entrou numa peça, entrou em outra, e aí juntou essa seleção que eu disse, desses brilhantes. Depois, durante a ditadura, ele foi muito censurado, né? Eu só vou fazer um breve comentário. Tem um trecho de um texto meu que falou agora que eu falo de teatro épico, é porque é um comentário que eu gravei sobre Maria Malas Artes, especificamente, que eu acho que é um dos melhores textos épicos já escritos em português, assim, sem exagero. É muito bom. Eu acho que esse texto teria marcado época se não fosse se não tivesse sido censurado. Seria um marco dos anos 60, né? Mas porque eu estou falando porque, como está editado o vídeo só de um trechinho, isso é um trecho de um documentário de uma hora e pouco que está sendo feito, o Manuel Bolsinhas que está dirigindo. E aí, durante a ditadura, foi anos severos, de muito sofrimento. O Chico foi para TV, foi para rádio, foi para várias. Ele era censurado no teatro, ele foi para onde foi possível, né? Ele não foi exilado, tinha família, ele foi trabalhar em várias coisas, sem nunca perder os olhos do teatro, mas ele trabalhou em várias outras coisas. E até que, quando teve do Fauzi Arap um projeto de ocupação no Teatro de Arena que se chamava... Tarô dos Ventos. Tarô dos Ventos. Então, no Tarô dos Ventos, que escreveu a peça Nas Margens da Ipiranga, né?
que o Fauzi que escreveu, mas é isso, né? Eu confundo na margem da Ipiranga que eu assisti a peça. O Chico voltou para o Arena nesse momento, a convite do Fauzi, e aí ele teve a ideia de voltar ao seminário de dramaturgia, né? E é curioso, porque tem um amigo meu muito próximo na época que falou para mim, não, eu estou indo lá, voltou o pessoal do Arena, voltou Chico de Assis, voltou... E eu não vim no início. Bem no início ele falou isso, eu não tinha tempo, né? E não teve como eu ver. Mas, assim, foi muito... esse seminário, o novo seminário de dramaturgia, que é o seminário do Chico de Assis, onde ele ocupou desde o início o lugar que era do Boal nos anos 50, de coordenar mesmo, né? Foi muito mais longo e teve do que o anterior, e formou muita gente boa e uma referência em um momento totalmente diferente, né? E, assim... E o Chico tinha uma didática, como os dois já falaram, impressionante. Eu lembro quando ele me falou assim, desde que você nasceu, você é inserido na dramaturgia. Ele falou assim, pensa quanto tempo da tua vida você já viu em filmes, em novelas. Assim, ele falou assim, eu acho que talvez... para a tua geração, nunca tenha passado um dia, se não um dia, mas nunca passaram uma semana sem ver um trabalho dramatúrgico. Ele falou assim, então, mesmo se você não for escrever, é interessante que você entenda o que jeito que aquilo foi feito, porque você, assim, você tem milhões de horas, milhões não, mas milhares e milhares de horas de onde você foi submetido à dramaturgia, é legal você entender os porquês, o como foi. Então, assim, quem participou do Senda, mesmo se não escreveu, se não escreve, usa muito aquilo para poder entender a dramaturgia. Tá? Eu nunca mais consegui assistir um filme como eu assistia antes de assistir as aulas do Chico, né? E, assim, eram debates muito interessantes, Você, é o seguinte, era uma cena só que você podia levar por semana, não podia levar peça pronta, você tinha de escutar todo mundo falar sobre a tua cena calado, isso para mim era um sofrimento, porque tinha hora que assim, eu discordava frontalmente, mas não podia falar nada, né? E o Chico, assim, você não podia nem se mexer muito na cadeira, que ele já dava bronca, de tipo assim, o autor ficar quieto. E aí, depois o Chico arrematava, ou concordando ou discordando do que foi dito. Várias vezes eu vi ele discordar da mesa inteira, e ele geralmente tinha razão. E aí depois o autor podia fazer algum comentário leve, mas só depois, né? Então muitas peças foram escritas dessa forma, você levava uma cena, discutia a cena, levava... E quem lia os textos era só o Chico. Então, assim, só ele que lia. E ele também não conhecia a cena. Então, ele ia entendendo a cena e interpretando, e fazia muito bem. Geralmente também era muito bom. E ele ia entendendo os porquês da cena, não sei o que tem, e rolava muito. Era muito interessante. Depois a gente fala mais, deixa o povo falar, senão eu falo demais. Perfeito. Não, eu ia, né, tô aqui imaginando, né, uma pessoa como eu que não participou, né, do seminário, e parece ter sido assim realmente uma experiência assim muito rica, né? E claro, acho que uma das maneiras como eu posso ter contato com essa experiência hoje é pelo livro do professor Isaías, né? Então eu queria pedir para ele falar um pouquinho, Isaías, sobre como que você organizou o livro para de alguma maneira, né, dar conta dessa trajetória de vocês no seminário, né? Como que você organizou a disposição dos conteúdos no livro, professor? Tudo bem. Eu tenho uma pequena introdução sobre o teatro grego, né? A tragédia,
que é a origem de tudo, e depois eu entro direto na dramaturgia do Chico de Assis. Eu abro a dramaturgia do Chico falando sobre o dramaturgo, a visão que ele tinha sobre o dramaturgo, que não podia ter uma visão que ele chamava uma visão inocente. O dramaturgo tinha que ter uma visão de observar o mundo e de nunca ser inocente. E depois eu vou desenvolvendo o que é o drama moderno, alguns aspectos pontuais da dramaturgia, o que é, por exemplo, a ideia central, que é um tema muito importante para a dramaturgia, o que é uma ação central, a ação presente de cena, como se desenvolve o protagonista, o antagonista, etc. Então, são todos a dramaturgia, o que é uma cena de abertura, o que é uma cena de meio do espetáculo, a cena de crise, como se constrói um enredo, o que é verticalização das personagens, o que é preparação e contra-preparação, como escrever um roteiro, por exemplo, em overlap. E finalmente, eu faço um pequeno panorama sobre a dramaturgia de Shakespeare, que é o teatro, vamos dizer, dramático, e o que o Chico achava que deveria ser o teatro épico. E termino o livro fazendo uma breve, um apanhado geral do que ele pensava sobre o teatro em geral. Então, eu gostaria de ler um trechinho breve do finalzinho do livro, que eu escrevi assim: o importante para Chico de Assis, em termos de dramaturgia, era que uma peça de teatro, seja qual for o seu gênero, seja qual for sua temática ou seus objetivos, não pode ser aborrecida, não pode levar a plateia ao bocejo, à alienação. Portanto, o dramaturgo deve travar uma luta brutal, constante, contra o que ele chamava de entropia. Quando a peça perde energia, os conflitos se esgarçam, a ação presente de cena é substituída pelo narrado e o público se aborrece. Se o teatro herdado de Shakespeare segura interesse com suas técnicas dramáticas, o teatro brechtiano busca quebrar a entropia com o humor, o bom humor, com o canto e a dança, com o inusitado do distanciamento, com o dilema ético. A frase-chave de Chico de Assis: teatro é uma luta pela tensão contra a entropia, para complementar as palavras do Tony D'Agostino, que realmente, para ele, teatro é essa luta constante para não só o entretenimento, mas para não aborrecer o espectador. Professor, eu gostaria de... Estou te ouvindo falar aqui, estou imaginando como que se dava tudo isso e tal. Você mesmo, professor, chegou a escrever, digamos, a ter uma escrita assim profícua, dramatúrgica, como parte dessa atividade ao longo dos anos? Como é que foi essa sua experiência também como criador? Escrever era o meu objetivo e sempre foi o meu objetivo. Eu cheguei a escrever, durante esse período com Chico de Assis, mais ou menos umas 30 peças. Apenas tive alguns prêmios de dramaturgia, não tive a honra de ver algumas peças minhas montadas, apenas uma que eu escrevi junto com um amigo meu, Alexandre Cavange, que foi uma peça infantil, que ficou em cartaz durante bastante tempo, mas eu escrevi bastante, escrevi muito. E era um exercício muito complicado dentro do Seminário de Dramaturgia da Arena, porque você tinha que levar uma cena por cena, o Chico lia, todos metiam a língua, metiam o pau, falavam mal pra caramba da peça, da cena que a gente escrevia. A gente ficava muito ferrado da vida. Todos nós, autores, saíamos muito danados da vida com todo mundo que falava mal da cena que a gente escrevia. Às vezes o Chico corroborava tudo aquilo que eles tinham falado, e a gente ficava mais bravo ainda, e tinha que reescrever até chegar a um ponto. E essas peças, depois, ao final do ano,
ele reunia as peças que ele escolhia, aquelas que foram escritas durante o ano, e fazia uma leitura dramática num teatro qualquer. E era, então, quando a gente mostrava ao público o produto final daquele ano de produção do Senda. Isso era realmente muito, muito bom, muito interessante, porque deixa eu dar um detalhe a mais, porque essas leituras dramáticas que se realizavam ao final de cada ano eram feitas ou realizadas por atores profissionais, grandes atores, inclusive. E nós, autores, é que tínhamos de entrar em contato com eles. Então, a gente procurava esses atores e, olha, todos eles tinham, quando a gente falava, olha, nós vamos fazer uma leitura para o Chico de Assis, sou aluno do Chico, todos se dispunham, porque o Chico tinha um trânsito muito grande entre eles. Então, a gente conseguia que as nossas peças, boas ou más, ótimas ou excelentes, ruins ou mais ou menos, enfim, as nossas peças fossem lidas por grandes atores e também muito bons diretores. E queria acrescentar mais uma coisinha com relação às palavras do Tony D'Agostinho e dizer uma coisa que ele não vai gostar muito que eu vou falar, mas eu vou dizer. O Tony era talvez o filho que o Chico queria ter. E o Chico, para mim, era o pai que eu queria ter. Então, nós tínhamos uma relação, essa relação muito forte. E quando eu percebia que o Chico de Assis tinha assim um carinho muito grande pelo Tony, eu ficava muito feliz da vida. Não era uma inveja muito gostosa, porque eu também queria ser filho do Chico. Mas essa coisa de ele, do modo de ser do Chico, de tratar os seus alunos, que ele escolhia alguns para ter uma relação mais próxima, e às vezes essa relação frutificava, ele teve com muitos de nós, e foram momentos muito, muito, muito bons. Perfeito. Você e o Tony falaram um pouquinho, né, desse processo, né, de criação e discussão. O Tony mencionou, né, que era uma relação, digamos, não com aquele profissionalismo de professor e aluno, mas uma relação muito próxima, né, de mestre e pupilo, né? De alguma maneira, quer dizer, esse processo parecia ao mesmo tempo árduo, né, muito rigoroso, talvez, né, mas também muito afetivo, né? Quer dizer, parece que vocês tinham uma relação assim muito honesta, muito franca, né, muito direta. De alguma maneira, você acha, professor, que isso influenciava os rumos que o seminário acabava tendo? Quer dizer, quem passou pelo seminário não é como se tivesse feito qualquer outro curso aí de escrita dramatúrgica, sai de fato com uma característica particular desse seminário. Como que você vê isso, professor? Sim, é muito diferente, porque não apenas aprendíamos a escrever, mas também aprendíamos a ouvir as outras pessoas, a catar opiniões, a perceber o outro. Então, isso era também uma lição de convivência, que às vezes entre nós podia parecer difícil, porque eu tinha que ouvir a crítica de um colega, e era uma crítica às vezes acerba, mas eu tinha que acatar essa crítica, aceitar essa crítica e pensar, falar, olha, pode ser que ele tenha exagerado, mas pode ser também que ele seja correto. Deixe-me pensar um pouco. Então, isso era uma forma de... Era como você martelar o bife para tornar o bife mais palatável. Nós saímos assim do seminário, ganhando não apenas conhecimento, mas também lições de vida, porque, afinal de contas, ninguém é dono da verdade. E quando a gente escreve e pensa que escreveu a melhor coisa do mundo, às vezes nem sempre isso é verdade. E a gente tem que ter a humildade, não digo humildade, que às vezes essa palavra é um pouco forte, mas nós temos que ter a autocrítica, juntamente com todas as pessoas,
para reescrever, porque eu acho que mais difícil do que escrever, o autor tem que saber reescrever. O bom texto não é aquele que é escrito, é aquele que é reescrito. E reescrever é uma das lições mais difíceis do ato de criação, seja de escrever um poema, um conto, um romance, e principalmente o teatro, que tem uma especificidade muito grande de estrutura e um outro tipo de complexidade. Porque muita gente pensa que teatro são pessoas falando no palco, e não é nada disso. É algo muito complexo, muito profundo, e que mexe com toda uma estrutura de um público que deve sair do teatro, não apenas contente por ter visto um bom espetáculo, mas principalmente modificado por aquele espetáculo. Isso é a alma do bom teatro. Tony, e você, ao longo de todos esses anos, né, escrevendo, criando, dividindo seu trabalho lá com os colegas do seminário, você se lembra de alguma vez ter ficado muito chateado com as críticas que você recebeu ou não? Eu acho que o Tony deu uma travada, né? Travou. É. Travou. Então refaço a pergunta para o professor Isaías. Você se lembra, o Tony destravou. O Tony destravou. Tony, você conseguiu ouvir minha pergunta, Tony? Ixi, tá sem som. Acho que você está sem áudio, Tony. Tá sem som, Tony. Não, eu acho que é mau contato. Acho que é mau contato no plug. Se você puder tirar o... Tenta religar, Tony, o fone. Deixa eu fazer uma pergunta para o Isaías enquanto isso. Isaías, aquela peça que você escreveu sobre a família Borges, e você terminou? Eu queria ler aquela peça. Eu lembro bem quando você estava escrevendo. Terminei. Só que aquela peça eu não mostrei para o Chico, não, viu? Porque eu sabia que ia ter encrenca. Mas eu lembro de várias cenas dessa peça, que você levou cenas. Eu não mostrei ela completa para o Chico, não, porque o Chico, você sabe, tem uma visão muito católico, era muito católico. E a crítica, e eu como ateu profissional, um ateu... eu lembro. Assim, de carteirinha, eu queria fazer uma crítica muito forte à Igreja Católica. Então, ia ser uma briga muito grande com o Chico, mas eu terminei, sim. Mas aquela não é a peça que eu critico mais a Igreja Católica, não. Houve uma outra que ele leu toda e que foi um pega para capar lá dentro do seminário. Nós brigamos muito, eu e o Chico, foi a que eu escrevi sobre o Menóquio, que é um personagem é um moleiro do interior da Itália que é perseguido pela Inquisição. E essa peça, esse texto também deu muito o que falar. O Chico brigou muito comigo por causa dele, porque ele não admitia muito que eu escrevesse de uma forma tão contundente contra a Igreja Católica e contra a Santa Inquisição. Deixa eu tentar pôr o Tony de novo. Vamos ver, Tony. Você chegou a ouvir minha pergunta, Tony? O Tony está sem som, Tony. Está sem som, Tony. Ok. Tá okay. bom. Vamos tocando. Você, Márcio Boaro, que acabou escrevendo peças que foram depois encenadas, né? Tem já uma trajetória como dramaturgo. Você se lembra de ter levado um trabalho lá e discordado, ficado chateado? Não? Olha, eu lembro, eu não vou citar a pessoa, mas o Isaías até lembra. Você queria ver eu ficar nervoso? Eu estava fazendo uma peça épica e tinha uma pessoa que não está aqui presente que falava assim: eu queria saber mais desse personagem, me conta mais desse personagem. Eu falava, caralho, perdão, é um tipo social, não é um personagem tridimensional. Não, eu ficava puto. E aí eu começava a me mexer na cadeira e o Chico olhava para mim e ria.
porque ele via que eu não gostava dos comentários, mas não podia abrir a boca, né? Mas assim, eu ficava muito bravo, várias vezes. Uma outra vez eu quis escrever uma peça que se passava dentro de uma empresa. O Chico começou a ler e viu que a peça se passava dentro de uma empresa. Ele falou, Márcio, você trabalha em escritório? Eu falei, trabalho. Você sabe, Chico? Aí ele falou assim, você gosta? Eu falei, não. Ele falou, então, se você não gosta, ninguém quase gosta de trabalhar em escritório, ninguém vai gostar de ver uma peça que se passa no escritório. Eu não vou nem ler essa porra. Aí, cara, ele não leu, só porque ele não queria ler uma peça que se passa no escritório. E você se lembra, Márcio, de um processo em que você realmente, né, depois de críticas, comentários dos colegas, do Chico, você chegou a um, digamos, sim. Você falou, puxa, realmente fez toda a diferença. Olha, o Isaías falou e eu concordo com ele totalmente. Muitas vezes eu chegava com aquelas folhinhas, colocava ali no monte, era um monte de folha. A gente chegava cedo para pôr a peça primeiro, porque ele lia a peça na ordem de chegada das pessoas que pôs no monte. Então eu chegava até cedo para pôr ali, e eu falava assim, olha, hoje baixou Shakespeare lá em casa. Puta que eu pariu, vocês não têm noção do que vai acontecer. A hora que ele começar... Durante a leitura eu já via que a peça era uma porcaria. Né? Durante a leitura, e o Chico tentando ler bem, eu já via que a peça não prestava. E ia me dando... Aí quando as pessoas falavam, você saía de lá e rasgava. Não era sempre que você achava que tinha conserto. Deixa eu ver agora que o Tony voltou, eu só estou aqui gastando tempo. Ih, Tony. Não estou te ouvindo, Tony. Deixa-me acrescentar uma coisa. Não, Tony. E não é aqui na mesa, Tony. Eu não tenho o que fazer. Teu microfone está aberto. Enquanto isso, deixe-me acrescentar uma observação. Por favor, professor. O Chico tinha uma antena especial para detectar peça que o cara trouxesse pronta. Mesmo que o cara fatiasse a peça, ele percebia que a peça estava pronta. E era um pega para capar. Ele fala, você trouxe essa peça, a peça está pronta. Ah, não sei o que, o cara tentava dar uma disfarçada. Não vou ler porque essa peça está pronta. Não leio. E não lia, porque... E depois o cara confessava que a peça estava pronta. Ele não admitia, você tinha que escrever durante... Outra coisa, ela também... Ele detectava se a peça era baseada em alguma outra coisa. Uma vez eu levei um monólogo baseado num conto que eu mesmo escrevera. Ele leu e falou assim, você baseou isso aqui num texto anterior. Eu falei, sim, foi um texto meu, foi um conto meu. Aí ele se acalmou, mas ficou bravo. Não, Ele queria que fosse feito ao longo do processo, não é isso, Tony? A produção fosse... Tinha que ser escrito lá, durante o processo, durante as aulas. Você escrevia uma cena, levava. Na semana seguinte, outra cena e assim por diante. Perfeito. Tony voltou. Você lembra, Tony, de algum trabalho, alguma cena que você levou lá, que você tenha ficado muito chateado, tal, mas que depois você reconheceu, olha, os comentários todos ali fizeram sentido, reescrevi, ficou muito melhor? Eu não foi bem assim, mas ficou para mim a primeira cena que eu levei lá, né? Porque eu não levei uma cena, eu levei uma peça. No primeiro dia que eu fui lá, eu já levei uma peça, porque é aquela coisa que o Chico sempre falava, quando a gente não tem técnica, a gente escreve uma peça por dia, né? Porque você não tem o olhar, você não tem as ferramentas para de fato criar, e isso leva tempo para criar dramaturgia, né? Então eu levei uma peça que eu tinha escrito em uma semana, que era uma adaptação do mito do rei Arthur, essa coisa toda. Aí eu levei lá, o Chico pegou, ele olhou assim, olhou a grossura, né, do calhamaço, ele falou assim, aqui a gente
só aceita cena, não a peça toda. Eu estou vendo que a peça está feita, eu não posso ler. Aí eu pedi para ele, não dá para ler só uma cena, só para eu me habituar aqui. Ele falou, tudo bem, vamos ler uma cena. Aí ele leu a cena, aí parou. Aí todo mundo fez a crítica, né? Claro, eu não tinha técnica alguma de dramaturgia. Fazia a escola de ator, tinha a escola de artes dramáticas, mas a gente não tem um conhecimento profundo de dramaturgia. Aliás, não tem um conhecimento, às vezes, nem superficial, né? No curso para atores. E eu ficava indignado como alguém podia falar da cena sem ter lido a peça inteira, né? Isso não entrava na minha cabeça. E aí, claro, depois de 2 meses indo lá, falei, claro, não é possível que se leia a peça toda, né? É um processo aqui que trata de uma construção. Mas eu tive essa primeira que foi muito marcante, que eu ficava indignado, e depois essa indignação, evidentemente, se desfez. E eu tive uma peça, Isaías, lembra que chegou, eu gostei muito da peça, mas hoje eu a reescreveria, penso até em fazer isso futuramente, que era aquela minha peça que usava a figura do Torquemada. Eu lembro dessa peça, cara, é ótima. Eu gosto dessa. E teve uma das cenas que eu empacava na cena. Eu fiquei, acho que uns 2 meses na mesma cena. 2 meses, 8 sessões, 8 encontros. Eu fiquei e aí não dava certo. Eu lembro que eu ficava tão mal que a cena não estava boa e eu tinha dado o meu melhor, ou seja, eu tinha batido no meu nível técnico do momento, não só nisso, mas naquilo que eu podia que eu podia dispor no meu inventário de conteúdo, de soluções para aprofundar, etc., né? Porque você escreve, você coloca a si mesmo, né? Você é uma extensão da sua subjetividade. Ou seja, o que o Isaías falou é verdade. Quando alguém faz uma crítica muito contundente à sua peça, está fazendo uma crítica muito contundente a você, né? Por extensão, não é? É isso. A crítica não tem como não ser ao artista também, né? E lá, o Isaías bem lembrou, as críticas eram muito pesadas, né? E a gente era até incentivado, né, Isaías, pelo Chico, a fazer as críticas mais profundas possíveis. E ele dizia o seguinte: aqui é o lugar das críticas. Se a pessoa aguenta aqui, aguenta em qualquer lugar. Para ficar no Senda tem que pagar o preço. Eu lembro muito dessa frase e a gente acaba levando essa frase, né? Tem que pagar o preço. O preço aqui é a exposição total do artista, dos seus conteúdos, das suas virtudes, dos seus preconceitos, né? É essa exposição que está sendo colocada ante os olhos, primeiro dos especialistas ali em dramaturgia, porque ela vai ser colocada ante os olhos do público, né? Então, sim, eu cheguei a ficar de cama com essa peça. Eu não conseguia sair, mas me deu uma depressão tão grande. Eu fiquei 1 semana de cama, né? Então, porque eu acho que é isso. Foi lá no seminário de dramaturgia com o Chico que eu entendi isso de uma forma concreta, sem ser tão romantizada, que a obra é de fato a extensão da sua subjetividade, porque a gente fala isso, né? Mas você sentir isso em ação, né? Você sentir isso, alguém mexe com a sua obra e de repente isso te gera uma mudança de estado, é muito interessante, né? E foi lá no Teatro de Arena que eu aprendi isso. Edu, só queria fazer. Eu tenho uma questão. Toda vez que eu monto uma peça, pode ser texto meu ou não, eu escuto as críticas com muita naturalidade.
Tipo assim, eu lembro já de a pessoa chegar para mim e falar coisas que eu considero absurdos sobre a peça montada, encenada. E eu olhar para a pessoa e ficar quieto. Não vou discutir, né? Porque é um direito da pessoa achar o que quiser. E agora o Tony e o Isaías falando, eu acho que eu aprendi isso no Senda. Porque isso, não estou nem falando uma cena, estou falando uma peça pronta, encenada, e porque eu escuto a pessoa falar, eu já vi, assim, já escutei coisas que eu discordava frontalmente. E mesmo se a pessoa fala bem, mas por motivos que eu não considero plausíveis, eu também eu consigo olhar e ficar assim, tipo, tá falando da peça. Eu consigo, assim, eu tento separar. Porque o Tony tem razão, por mais que exista uma não tem como não ter uma relação simbiótica da gente com o trabalho, quando a pessoa está falando, ela não está falando de mim, ela está falando do trabalho. Então, lógico que eu fico chateado, lógico que eu penso sobre aquilo, mas eu consigo ter um certo distanciamento que eu acho que eu aprendi no Senda, porque no Senda, as primeiras vezes que isso me aconteceu, eu tinha vontade de levantar embora no meio a hora que o cara começou a falar mal, eu tinha vontade de levantar embora. Falei assim, o cara entendeu nada que eu escrevi, o que eu estou ficando aqui? Vou ficar aqui fazendo o quê? Né? Mas assim, agora a presença do Chico também era tão forte que você não fazia isso. Eu não me lembro de alguém chegar e falar assim, eu não vou ficar aqui não, porque olha o que estão falando no meu texto. Não, eu não me lembro, talvez tenha acontecido, mas eu não me lembro. Então, assim, era um processo didático muito interessante para várias fases da criação artística e da criação em geral, porque eu tenho certeza que eu peguei isso desse momento. Agora que a gente tem na mão, né, esse trabalho tão valioso, né, do professor Isaías, a gente tem a memória muito fresca ainda, né, do que era o seminário. Eu gostaria de lançar essa pergunta aqui para vocês três participantes aqui desse nosso bate-papo, né? Vocês visualizam a possibilidade de alguma maneira o Senda ser retomado, né? Quer dizer, desse espaço do qual vocês participaram por tanto tempo, né, que vocês conhecem como funcionava, né? Vocês acham que existe a possibilidade de essa iniciativa ser de alguma maneira retomada hoje em dia? Porque a minha dúvida é a seguinte, né? A gente, no Brasil em geral, a gente não discute dramaturgia, ou discute muito pouco dramaturgia, e a escrita dramatúrgica menos ainda, né? Quer dizer, há uma carência de espaços como esse, né, no Brasil. Vocês acham que de alguma maneira isso pode ser retomado? Eu lanço a pergunta para vocês três. Quem vai falar primeiro? Eu gostaria que o Isaías falasse, que eu já conversei sobre isso com ele e ele já me falou a ideia dele sobre isso. Bem, vamos lá então. Eu acho muito difícil que essa ideia do Senda seja retomada, embora eu gostasse muito que isso acontecesse. Eu acho que há alguns dentre nós que teriam capacidade de tocar o Senda mais ou menos nos moldes do Chico de Assis. O problema está na figura do Chico de Assis. Ele era uma figura extremamente... como é que eu posso definir o Chico de Assis? Ele é insubstituível nesse aspecto. Ele é insubstituível. Eu posso dizer assim, olha, o Tony D'Agostinho tem condições de tocar o Senda. Tem. Há outros nomes que eu poderia citar aqui que também poderiam tocar o Senda. Até eu mesmo teria condições de fazê-lo, se já não tivesse pensando em outras coisas. Mas eu acho muito difícil retomar por causa da figura do Chico de Assis, que tinha uma capacidade de se impor a todas as pessoas de tal forma que as coisas fluíam, mesmo que ficássemos, às vezes, chateados com as críticas, etc., nós tínhamos nele a figura central. Então, eu faço uma crítica aqui à figura do Chico de Assis, nesse aspecto. Ele não formou um sucessor, infelizmente.
ele não preparou alguém para sucedê-lo. Ele não pensava muito no futuro. Às vezes, ele não tinha essa ideia de que ele fosse faltar. Talvez ele se achasse imortal. E ele é imortal. E por ser imortal, a figura dele impede que um seminário, como o que aconteceu com ele, se ressurja nos mesmos moldes. Talvez possa ressurgir com um modelo semelhante, mas não terá aquela figura que centralizava todas as ações, que comandava, que puxava todos os fios. Isso é o que falta. Que falta em mim, que falta no Tony, que falta em vários outros que teriam a teoria, que teriam conhecimento, mas não temos nós a capacidade de comandar esses fios todos, como o Chico tinha. O que você acha, Tony? Eu concordo um pouco com o Isaías. A gente tentou fazer algumas reuniões, mas num molde um pouco diferente, porque, de fato, eu acho que a gente não tem um caldo histórico para formar uma figura como Chico de Assis. Não aconteceu isso, não é? Assim como toda essa geração do Chico que está desaparecendo, nessa geração de artistas do Chico que o tempo está tirando de nós todos, não é? Não há história para formar pessoas com essa trajetória novamente. Então, um seminário nos moldes do Senda, eu acho um pouquinho complicado. Embora a gente, aqui na Escola de Sociologia e Política, a gente tenha feito algumas experiências, mas em outro formato, né? de uma oficina de dramaturgia, e algumas experiências interessantes na dramaturgia do ator. Mas como era aquela questão, aquela vamos chamar essa forma de passar o conteúdo como o Chico fazia, passar técnica e abordar diversos conteúdos trabalhando como constelação, né? Em vez de a gente tratar... Porque a gente tratava de ação presente de cena, mas em virtude da apresentação de uma cena que evocava uma série de conteúdos e a aula ia crescendo em constelação. E isso pede uma experiência muito grande, não só em dramaturgia, mas em filosofia, em história, em antropologia, história da arte e assim por diante, né? E tem mais uma questão que eu acho que o Isaías falou, que é a questão da figura carismática, né? Essa figura carismática, nos termos weberianos mesmo, esse carisma é uma coisa intransferível. Intransferível. Então, para quem passou pela vivência do Senda, retomar o Senda, eu acho que vai sempre ser uma experiência frustrante, não é, Isaías? Eu acho que vai ser uma experiência frustrante, porque a gente passou por essa aventura que foi conhecer o Chico de Assis. Uma vez eu lembro do Isaías falando que eu não lembro quem falava o seguinte: o Chico não tem alunos, o Chico tem seguidores. E aí o Chico falou isso numa das sessões do Senda, dos encontros, e o Isaías falou assim: nós somos chicólatras. Você lembra disso, Isaías? Não é? Fazendo uma brincadeira com o que a gente tinha falado antes de vício em chocolate, era uma coisa assim, e aí o Isaías arrematou com essa questão: nós somos chicólatras. Então, tem uma centralidade na figura do Chico que tem a ver com a questão do líder carismático, e isso é intransferível. Acho que, claro, além de todo conhecimento, etc., né? Acho que iniciativas podem ser muito legais do pessoal que estava no Senda e outros
e outras pessoas que possam contribuir, mas eu acho que deveria ser feito um formato um pouco distinto, porque tentar emular aquela experiência e pegar aquela experiência e jogar aqui nesse novo ponto histórico, eu acho que vai ser sempre uma atividade frustrante. Vai ser um pastiche ruim, né, Isaías? Porque tem um pastiche que é até bacana, mas eu acho que vai ser um pastiche ruim. Sempre que as pessoas me falam dessa coisa de retomar, sobretudo as coisas que a gente viveu no Chico, eu lembro daquela coisa do Heráclito, né? De você não poder entrar no rio 2 vezes, né? Porque o sujeito não é o mesmo e as águas não são o mesmo, né? Ou seja, passou um bonde histórico aí, desde que o Senda findou até o que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Né? Então, passou um século, né? Do ano 2000 e pouquinho, dos primeiros anos dos 2000 até hoje, passou um século. Né? Então, eu acho que é bem-vindo um formato novo para que a gente... E isso eu acho importante, que atitudes como essa, atividades como essa, como a feitura do livro do Isaías, como essas mesas de debate, são realizações de expectativas que o Chico tinha, de que o conhecimento avançasse, de que o conhecimento que ele passou para os seus discípulos, que ele se transformasse em cada um dos seus discípulos e avançasse. Eu lembro que na última peça que eu escrevi, que ele dirigiu junto com outro ator que fazia parte do curso, a última peça que eu escrevi lá, ele fez ele me apresentou para o público de uma forma muito generosa, e a gente já tinha se afastado, tinha até brigado, depois a gente voltou, foi uma coisa muito emocionante. E ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que ele falava para alguns dos discípulos dele. Ele falava, você chegou num ponto que agora você tem que ensinar para aprender mais, que foi o que eu fiz, ele falava para mim. Eu fiz isso, quando eu tinha aprendido um montante muito, muito grande de técnica, eu precisei ensinar para aprender mais. Eu lembro dele me falando isso. E eu acho que é isso. A formação do conteúdo avança na medida em que você aprende e passa a ensinar. Que essa é a relação se consubstancia a relação do mestre e discípulo, né? É o que o Isaías está fazendo agora com esse livro. É uma coisa muito... Eu acho que esse livro, para todos nós que vivemos essa aventura, como eu faço questão de repetir, que foi o Chico de Assis, para todos nós esse livro é uma coisa muito emocionante, não é? É isso. Só gostaria aqui de mencionar os comentários aqui do pessoal, muita gente dando boa noite, acompanhando o nosso bate-papo aqui, o Edinaldo Freire, Afonso Souza, Rejane Freitas Tozaki, Oswaldo Mendes, Paulo Palado, Eliana Iglesias, e a Eliana concordando aqui com a visão exposta pelo professor Isaías, né, por você também, Tony, de que talvez fosse difícil, muito difícil nesse momento, retomar essa atividade sem termos o Chico, né? Infelizmente, a figura marcante dele era realmente central nesse processo, talvez, né, professor Isaías? Sim, com certeza. Como o Tony falou, um líder carismático insubstituível. Talvez pudessem os alunos dele, o Tony principalmente, pensar num outro formato, numa outra forma de avançar até o seminário para um outro modelo de seminário. Não uma cópia do Chico, porque toda cópia seria realmente um pastiche ruim, como diz o Tony. Eu queria só fazer um comentário. Eu concordo com vocês. Eu acho que mesmo o seminário do Arena original, eu nunca ouvi falar
assim, eu ouvi falar bem do Boal, mas eu ouço falar mais dos alunos do que do próprio Boal, né? E o Boal escrevia muito, mas eu não sei se ele colocava as peças dele no seminário, por exemplo, para ser discutidas. E o Senda é uma coisa Chico de Assis. Eu acho que cabe criar um novo seminário de dramaturgia, só que sem pensar em Chico de Assis, sem pensar em comparação nenhuma. Eu acho que eu tenho vontade, eu acho que deveria existir, eu já falei isso, eu acho, com os dois, eu acho, com o Tony, com o Isaías, e também eu acho que já falei com a Eliana Iglesias, que está vendo ali. Eu até passei o link para a Eliana, se ela queria ver, entrar, porque ela poderia falar coisas muito boas. Só que, Eliana, entra no teu privado, é só você clicar, que já vai abrir, só por teu nome eu te coloco aqui na roda. E eu acho que cabe e deve existir um seminário. Eu não gosto, não sei se o Tony falou de oficinas, eu não sei, eu estou meio de saco cheio de oficina. Eu acho que cabe um seminário, mas assim, sem querer comparar com o Chico. É outra pegada, é outra coisa. É um seminário que vai... Certamente aproveitando dessa experiência que vocês tiveram com o Chico, Sim. do livro do professor Isaías, mas, claro, sem querer, digamos, imitar aquilo que o Chico fazia. Certamente é outra pegada, é outra coisa. É outra história a ser construída. É outra história com a cara das pessoas que estiverem naquele momento. Né? Não adianta nem de longe querer... Porque não dá, gente. Eu lembro... O Chico tinha uma vez que ele pegava uma cena e falava assim, olha, dá para escrever uma ação muito melhor desse jeito. Ele começava a criar em cima da cena e inventava coisas brilhantes. E não dá para querer fazer isso, sabe? Não dá para querer fazer... Ele também tinha conhecimento vasto de filosofia, de história, de dramaturgia. Ele abria... Não adianta a pessoa querer emular o Chico. Também não adianta querer ensinar o jeito que ele ensinava o que ele ensinava. Agora, discutir dramaturgia, uma cena por vez, alguma coisa, seria possível. Eu acho que... Mas, assim, talvez nem quem participou do Senda participar, porque vai ser outra coisa. Nem se chamar Senda. Mas caberia. O seminário de dramaturgia, eu acho que o século XXI merece. E precisa. Não, e certamente, acho que assim, o Chico valorizava muito que houvesse essa discussão e tal, porque ele sabia, inclusive, da necessidade que a gente tem disso no país, né? Quer dizer, a gente praticamente não tem espaços para levar esse tipo de debate, né? Vocês, de alguma maneira, visualizam isso como uma possibilidade concreta? Ontem a gente aqui no bate-papo, né, com a professora Lúcia Capuani, a professora Maria Silvia Betti, a gente falou um pouco da obra, né, do Chico de Assis, algumas de suas peças, né, as diferentes fases, né, da sua produção dramatúrgica, né, e surgiu a ideia de se criar um grupo de estudos da obra do Chico, né, quer dizer, algo... Seria muito importante a gente recuperar um pouco do trabalho dele de produção, de escrita mesmo, de peças. O Alcamorana, nesse momento, fez a leitura encenada, né, de várias de suas peças, né, está trabalhando na montagem de Missa Leiga, mas realmente faltam estudos, né, sobre o trabalho do Chico no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, acho que faltam espaços de discussão e produção de dramaturgia também, né? Vocês acham que isso, de alguma maneira, é possível nesse contexto atual? O Tony estava mencionando, né, tudo que o Brasil se transformou, né, nos últimos 15, 20 anos, né? Quer dizer, a gente está enfrentando um momento muito complicado político, né? Estamos aí com um governo que realmente tem raiva, parece, tem nojo do artista, do intelectual, daquele que pensa a realidade, né? Mas talvez seja o momento justamente de, por causa disso, a gente retomar esse tipo de atividade, não? O que vocês acham, Márcio? Qual que é a sua opinião? Eu já te disse, eu concordo, eu acho que merece e deveria. São duas coisas diferentes, né? Uma seria a nossa discussão para
para discutir a obra do Chico, estudo sobre o Chico. Hoje, até de manhã, eu tive uma conversa até que longa, mais de uma hora, com a professora Maria Silvia Betti, falando de fazer uma leitura do texto do Chico, que é sobre o Tennessee e Chekhov, né? Tem uma leitura e ela tem vídeos do Chico falando sobre isso, e ela faria, quer dizer, já seria o primeiro passo nesse sentido, né? O Chico deu a visão que ele tem dos dois autores nesse texto. E quantas páginas tem? Eu não tenho esse texto, Edu. Eu falei com ela, você tem, né? Não lembro o número de páginas, Márcio, não lembro. Não é uma peça de 2 horas, é uma peça menor, né? Não, é menor. É isso que eu quis dizer. E eu acho que já é uma coisa interessante, porque assim, o Chico escrevendo a visão que ele tem de 2 autores, referência para ele, e na sua expressão máxima, que é dramaturgia. E então, tem caminho, sim, para a gente continuar o que estava ontem, que era discutir um grupo de estudos sobre o Chico, né? Que talvez eu seja dos seus alunos mais rebeldes, que eu brigava com ele muito, várias questões de ponto de vista, e Você riu, mas assim, Mas, assim, sempre admirando demais. É que eu sempre acabo sendo contestador. Então, tem caminho para isso, e eu acho que cabe, sim, um seminário de dramaturgia onde não tentasse nem de longe falar, olha, 100 dá 2. É outra coisa. É um seminário de dramaturgia que está começando com uma história nova. Talvez eu vou fazer uma pequena provocação que eu vi com Oswaldo Mendes, por exemplo, coordenando a mesa. Que eu nunca vi aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Que é um grande dramaturgo, conhece muito de teatro, e eu nunca vi ele no Senda, por exemplo. Né? Então não teria os vícios do Senda, sabe? Era amigo do Chico, mas não frequentava o Senda. E é uma pessoa que... Eu citei o nome do Oswaldo porque eu acho que poderia ser, mas assim, dá para pensar outras coisas, outras construções, sei lá, talvez um mês cada um tocar a mesa, dentro do ponto de vista da pessoa, algo desse jeito. Eu gostaria de comentar a sua fala, Márcio. Pois não. Nós vivemos um momento muito importante de termos históricos, mas em termos artísticos também. Eu queria lembrar o seguinte, deixa eu fazer um pequeno paralelo, que a dramaturgia ela é aplicável no cinema, ela é aplicável principalmente no teatro, claro, e numa novela, numa minissérie, enfim, a dramaturgia está presente em muitos aspectos das artes dramáticas. E, independentemente, eu acredito que as teorias do Chico sejam muitíssimo importantes e talvez todo o seu arcabouço teórico seja muito importante para a dramaturgia brasileira, mas independentemente de ser só a dramaturgia do Chico de Assis, mas qualquer dramaturgia precisava ser novamente discutida por muitas pessoas no Brasil que queiram escrever, por exemplo, para cinema. Dou exemplo. Por que nós levamos um banho de cinema dos argentinos? Você assiste um filme argentino, você vê, puxa, mas que história fantástica, que história bem contada. Eu não estou falando de técnica cinematográfica, estou falando de técnica de uma história muito bem arquitetada, muito bem contada. Você vê que ali tem uma dramaturgia, um argumento, um enredo bem montado. E por que isso não acontece no cinema brasileiro? Está faltando gente que entenda de dramaturgia para escrever para teatro, para escrever para o cinema, para escrever para minisséries, né? Então, discutir, fazer grupos de discussão de dramaturgia, de técnicas dramatúrgicas, para melhorar esses aspectos da nossa arte. Independentemente de ser um seminário, de ser grupos de estudos, que estudem dramaturgia, seja ela
qual for a linha, mas que saiam um pouco daquele arroz com feijão hollywoodiano, que tem fórmulas prontas, e busquem uma dramaturgia ou aristotélica ou brechtiana, mas com um conteúdo sólido, sabe? Nós seguimos muito aquelas formulazinhas de Hollywood, que, aliás, o Chico detestava. Então, formar grupos de estudo. Independentemente de qual seja a teoria básica que esteja por baixo, seja do Chico, seja de qualquer outro, mas que não sejam formulazinhas prontas de receita de bolo, dos enredos, das técnicas hollywoodianas. Perfeito. Só queria registrar aqui o comentário do Oswaldo Mendes, que a provocação do Márcio Boara, né, de que talvez ele pudesse ser uma figura que assumisse um novo seminário de dramaturgia, ele respondeu: não me provoque. Mas tá aí. Ou seja, existe a forte possibilidade de termos o seminário de Oswaldo Mendes em breve. Provocamos sim, Oswaldo, provocamos sim. Está muito bem lançada a ideia. Cutucamos-lo. O professor Isaías, do livro, o que você diria assim que fica, digamos, como para um jovem leitor, talvez interessado, né, em começar a escrever, começar a se provar como um criador, né, de dramaturgia, como que fica, né, ao ele entrar em contato com o livro, o que você acha assim que mais, digamos, salta aos olhos, né, um jovem iniciante aí à procura de uma baliza, né, para começar a criar, o que o livro, digamos, vai mais chamar a atenção de um leitor desse tipo? Técnica, principalmente técnica. Não basta ter uma boa ideia, é preciso ter uma boa ideia bem escrita, com técnica, a melhor forma. É que o Chico tem essa... A palavra, uma das expressões-chave do Chico era a melhor forma. Qual é a melhor forma de alguma coisa? É buscar a técnica que melhor... Eu brinco, eu tenho um exemplo bobo que eu falo no livro. Você pode inventar uma panela quadrada belíssima para cozinhar, mas você vai descobrir que a panelinha redonda usada há séculos é que melhor cozinha os alimentos. Não adianta. Você tem que ter uma forma a melhor possível. Isso é técnica. E a pessoa que quiser escrever tem que adquirir técnica para escrever um conto, para escrever um poema, para escrever um romance, para escrever um roteiro de filme, para escrever um roteiro qualquer. Técnica. Até um roteiro de dança, você usa dramaturgia. Até um roteiro de um show de rock, você usa dramaturgia. E você vai procurar a melhor forma para esse espetáculo. Qual é a melhor forma desse espetáculo? Buscando escrever com técnica. Então, nesse livro, é a técnica, a melhor técnica dramatúrgica possível. A partir dela, você pode até alçar voos mais altos. Você pode depois jogar fora a técnica e escrever, e que você estará internalizado com aquela técnica de tal forma que você conseguirá escrever um bom texto, sabe? É mais ou menos como os poetas modernistas fizeram. Eles conheciam metrificação, sabiam tudo de rima, sabiam tudo da poesia tradicional, eles jogaram tudo no lixo. Então escrever poesia sem métrica, sem rima, é muito fácil. Não é. Porque por trás daquela aparente facilidade existia uma técnica. Eles desenvolveram uma técnica. Então, é isso que eu procurei levar para os pretensos possíveis leitores do livro, essas lições do Chico de Assis. A melhor forma, a técnica. Maravilha. Só retomando aqui os comentários, gente, o Edinaldo Freire perguntou como que se pode adquirir o livro. Márcio, como é que está previsto isso? Está previsto os grupos de teatro ganharem, o Edinaldo vai ganhar vários, assim, nós temos 1000 exemplares que a gente
vai distribuir para os fazedores de teatro, para as bibliotecas da cidade. Está previsto. E o Oswaldo, eu distorci a resposta do Oswaldo. Eu entendi quando ele falou, não me provoque, tipo, não tenho nada a ver com isso. E aí ele escreveu, você não entendeu. Eu entendi. Eu distorci a resposta do Oswaldo porque eu gostaria que fosse. Né? Porque acho que ficaria muito interessante. E eu concordo com o Isaías disso. Eu tenho essa questão... ele riu agora, ainda bem, né? Que não ficou chateado. Eu tinha uma discussão bastante acalorada com o Chico, e, por exemplo, sobre o teatro narrativo. É possível fazer um teatro narrativo interessante? mas é muito difícil. É muito difícil. E eu vejo muitas tentativas frustradas, eu vejo assim, muito teatro que eu não gosto, eu não vou... e muitas tentativas hoje, nos últimos 30 anos, que eu tenho 54, acompanho o teatro em São Paulo há 35, e assisto muita coisa. E eu tenho visto muitas tentativas de escrever um teatro narrativo ruins. E você, geralmente, não dá para criticar. Não dá para você ser muito... Não tem espaço para você discutir sobre isso. É uma coisa a ser construída. É uma coisa que começou-se a discutir nos anos 30, né? E depois, assim, é uma coisa a ser construída. Então... Mas a maioria das tentativas não deram certo, né? A maioria das tentativas não deram certo, eu mesmo tenho várias tentativas frustradas, mas eu acredito que seja possível. O que o próprio Chico falava, você falou de humor e tal, mas eu lembro mais de uma vez, vocês devem lembrar melhor do que eu até, dele falar de uma certa ação dialética em cena. Não só da ação presente, de uma ação dialética, de uma forma com que acontece a coisa. Eu não acho que exista ainda a forma de escrever um formato de escrito sobre isso, mas, assim, eu já vi coisas interessantes. Agora, sobre discussão de dramaturgia, antes da pandemia, o Sérgio de Carvalho estava fazendo discussões sobre Shakespeare, e eram muito focadas. E eu vi o quanto que as pessoas estavam sedentas. Por exemplo, um curso específico sobre as peças históricas do Shakespeare bombava. Não era um curso, era quase um seminário. Você era obrigado a ler a peça inteira antes de sentar lá. Então, não se lia junto. Era só discussões sobre o texto, né? Então, você lia uma peça, por exemplo, você lia Macbeth, sentava lá, você tinha de saber tudo do Macbeth, e na mesma edição, quase todos, e para discutir, e bombava. Depois disso, eu participei de 5 encontros bem longos, só discutindo sobre Hamlet. E assim, eu via, agora, é engraçado que a maioria do pessoal era de cinema que estava presente, né? Era para discutir o Shakespeare, e a maioria das pessoas eram de cinema. Mas eu achei muito proveitosas aquelas discussões. E eu acho que esse tipo de coisa teria de ter. Teríamos de retomar isso de alguma forma. Eu não vejo... Eu não estou na academia, não sei, mas, assim, pelo menos no meio teatral que eu acompanho, não acompanho todos, porque o meio teatral é grande, mas eu acho que falta isso. E eu acho que cabe a gente discutir, retomar talvez a obra do Chico, tanto com discussão de dramaturgia, quanto discussão do trabalho dele. E eu não mudei o foco daqui, porque sou eu que mudo de um lado para o outro, eu esqueci porque eu que estava falando. Pois não. Fala, Eduardo. Travou aqui minha máquina um segundo. Não, eu gostaria de chamar o Tony mais uma vez, né? Ele comentou um pouquinho da dificuldade que a gente está enfrentando, né? Todas essas transformações políticas no Brasil, esse momento muito adverso que a gente está vivendo, né?
Como que você acha que o Chico estaria lidando com toda essa situação, Tony? Você acha que isso se refletiria de alguma maneira no seminário de dramaturgia? Como que estaria, você acha, correndo senda nesse Brasil do Bolsonaro que a gente está metido nesse momento? Eu não, sinceramente, é difícil prever, viu? Eu lembro uma coisa muito interessante que aconteceu quando a gente teve o 11 de setembro, e a gente teve encontro do Senda. E aí, evidentemente, que só se falou nisso. A gente leu as peças, leu as cenas, só se falou nisso. Na semana seguinte, tinha cena com conteúdo com conteúdo fomentado por essa questão, né? Porque eu acho que sempre num ambiente de crise, a mente dos artistas, ela começa a reagir de forma criativa, porque a nossa resistência a criar é produzir, né? Nesse momento que a gente está aqui, de certa maneira, isolado, para quem já não está saindo, né? Para quem não voltou minimamente aí a uma certa normalidade, mas tem muita gente ainda isolada, sem teatro, né? O que a gente faz aqui é uma coisa que é o que dá para fazer, é o possível, mas não tem aquela não tem a essência do teatro, que é um ser humano vivo na frente de outro ser humano vivo assistindo, né? Então é evidente que todo grande evento social ele gera uma reação do campo artístico muito grande. Os eventos sociais que são uma ameaça aos valores humanistas, que são uma ameaça aos valores progressistas, que são qualquer retrocesso à condição de barbárie, eu tenho certeza absoluta que o Chico reagiria de forma veemente, né? De forma explícita e veemente, se posicionaria, deixaria bem claro de que lado ele está, sobretudo ele com a trajetória que ele teve em face da ditadura militar, né, dos governos militares que a gente teve, da ditadura de 64. Tenho certeza que seria uma resposta contundente, né? Agora, é uma pena que ele não está entre nós, porque ele seria uma das vozes aí a se levantar contra esse estado de coisas. E o que nos resta de fato é reagir e resistir com a nossa arte, com as ferramentas que o Chico nos deu, né? São ferramentas para produção de arte que visa intervir nessa realidade que está acontecendo, fazer a nossa intervenção artística nessa realidade que está acontecendo, né? O momento é muito grave, o momento é péssimo, né? E a gente tem que responder artisticamente à altura, né? Criticamente à altura, cada um no seu campo, cada um com as suas possibilidades, mas a gente não pode deixar de tomar posição e reagir. Penso isso. Eu queria fazer um único registro, Eduardo, se você me permite. Já dei os parabéns aqui ao Isaías pela obra, né? Pelo livro, que está maravilhoso. Eu li inteiro já e eu tive o privilégio de ler na fase do texto de Word, né, Isaías? Tive esse privilégio e queria fazer um registro, queria dar parabéns também pelo envolvimento que a Mônica teve com o livro na produção, na correria com a gráfica. Então, queria fazer esse registro, a nossa querida e talentosíssima Mônica Rafael, que foi a grande mente por trás da feitura concreta desse livro, não é? De falar com o diagramador, da gente conversar sobre a capa, dela ir atrás da gráfica, enfim. Ela me mandou o livro hoje aqui, ela falou, Tony, o lançamento chegou ontem, me parece, né? Chegou ontem, e ela já mandou aqui entregar
o carro entregar para mim aqui, o rapaz entregar para mim aqui. Então, é muito bom trabalhar com a Oca Morana, com essa delicadeza que a Mônica teve, delicadeza e competência. Eu lembro que o Chico falou para mim isso: a Mônica é uma das melhores atrizes com quem eu trabalhei na vida. Logo naquela época do Maria Malazarte, né? O Márcio estava no elenco também, estava o Rogério no elenco. Enfim, eu vou ser injusto com o pessoal que estava no Maria Malazarte, né? Mas eu queria fazer esse registro do envolvimento da Mônica com esse projeto e especialmente com o livro aí do nosso querido Isaías. Desculpe tumultuar. Mais do que merecido. Ela trabalhou muito, e se não fosse sua dedicação enorme e sua competência, não teria livro, não teria as 21 leituras, não teria nada. Mônica conviveu, conheceu bastante o Chico também, né? Infelizmente, duas pessoas que eu estou sentindo falta, que deviam estar aqui, são duas mulheres, a Eliana Iglesias e a Mônica. Sim, a Eliana, estou vendo aqui, as duas deviam estar. Maravilha. Pessoas, que eu estou falando duas que estão presentes também aqui. Exato. Gente, então gostaria de agradecer a presença de todos. A gente já se estendeu aqui bastante, acho que foi um bate-papo muito interessante. A gente vai continuar, né, esses bate-papos. Amanhã a gente tem às 16 horas o lançamento das leituras encenadas, né, das peças do Chico. A gente tem, na segunda-feira, novamente às 19 horas, né, o último encontro do seminário sobre o Chico de Assis. A gente vai conversar com o Oswaldo Mendes, o Isaías Almada e o Silvio Zilber, três grandes artistas do teatro brasileiro que tiveram uma convivência longa e profícua com o Chico, e vão conversar um pouquinho, né, sobre esse contato com o Chico. O Oswaldo Mendes, aqui só para fazer o registro, ele está falando aqui que é complicado conversar sobre dramaturgia depois que se estabeleceu que teatro é qualquer coisa. Dizer, Isaías, que a escrita teatral tem técnica não entra na cabeça de quem acha que colocar duas pessoas conversando ou uma só falando sozinha basta para acontecer teatro. Cervantes e Machado de Assis não queriam ser outra coisa que atores de teatro. Sacaram que não era fácil e foram para outras formas narrativas. Quer dizer, tá aí um comentário excelente do Oswaldo Mendes, que mostra mais uma vez que ele seria a figura perfeita para assumir esse novo seminário de dramaturgia que eu e o Márcio estamos tentando jogar na mão dele. Mas segunda-feira a gente conversa sobre isso novamente. Olha aí, chegou a Silvia de Assis agora, atrasada, mas está aqui. Sempre é bom lembrar da presença da Silvia. Maravilha. É outra que eu gostaria de ter na mesa. Professora Maria Silvia Beth também, que participou ontem Professora com a gente. Professora Maria Silvia Beth, de ontem, brilhante também. Também está participando aqui com a gente da conversa. Então, gostaria de agradecer a todos, ao Tony D'Agostinho, professor Isaías Edson Sidney, ao Márcio Boar, parabenizar o professor Isaías por essa obra tão importante, esse registro praticamente pioneiro, né, que a gente tem da obra do Chico de Assis, do pensamento teatral do Chico de Assis, né, quer dizer, acho que vai ser muito importante para gerações e gerações aí de jovens artistas, né, de artistas que podem conhecer o trabalho do Chico a partir desse registro do professor Isaías, e a Companhia Oca Morana, que possibilitou tudo isso nesse projeto, né, o Márcio Boar, a Mônica Rafael, que trabalharam tão intensamente, o próprio Tony, que trabalharam tão intensamente para que isso fosse possível. Então, agradeço a todos. Você também, amanhã, né? às 16 horas, estaremos lançando as leituras de várias peças do Chico, com grupos convidados, e segunda-feira, às 19 mais um bate-papo sobre a obra do Chico, com Oswaldo Mendes, Silvio Zilber e Isaías Almada.
É isso aí, gente. Boa noite a todos e todas e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.